Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado se realmente ela está feliz. Dá um sorriso para ela. Amém? Isso, estou vendo um sorriso aí bem espontâneo, glória a Deus por isso, porque o povo de Deus é um povo alegre, amém? Gente, queria aqui já também dar os parabéns para o pessoal que organizou o workshop, né? O pessoal da Associação Iluminando Vidas, com a Fernandinha, o pessoal da Igreja da Criança, da Rede Juniores. Quem participou sabe que foi muito bom, foi bênção. O treinamento que o Lucas Ayashi, a Jaqueline Ayashi, que faz parte do Dunamis, passou para eles. Realmente foi bênção. Parabéns para eles pela organização. Amém? E fim de semana passado, eu e mais uma turma, acho que umas 14 pessoas daqui, né, Ana? Fomos participar da conferência Clamor pelas Nações, lá em BH, e realmente o negócio ali é fogo puro. Foi muito bom. E o que eu achei de positivo, em tudo que eu vi lá, foi em saber que a visão da nossa igreja está alinhada também com a visão deles. Então, resumindo, a visão deles e a nossa está alinhada com a visão de Deus para as nossas vidas, amém? Para este mundo. Eu gostaria de falar nessa noite sobre libertadores de gerações. Repete comigo, libertadores de gerações. Amém? Eu vou falar um pouco desse tema, e como eu disse algumas vezes aqui, que eu creio que um forte mover do Espírito Santo está vindo sobre a igreja brasileira. Isso tem queimado o meu coração, e eu sei que a igreja precisa estar preparada para esse forte mover do Espírito Santo. Por quê? Na verdade, em todas as gerações, Deus sempre levantou alguém para libertar aquele povo. E nessa geração, Deus não está levantando alguém, uma pessoa específica ou outra. Ele está levantando a noiva dele, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você faz parte dessa noiva, hein? Para que ninguém se esqueça disso. Por quê? Algumas vezes a gente fala que a situação do Brasil tem afetado as igrejas, né? E eu tenho entendido, com tudo que eu tenho ouvido, orado, que na verdade não é isso. O que tem afetado, não foi a situação do Brasil que afetou a igreja, mas sim a situação da igreja que tem afetado o Brasil. A igreja precisa de estar alinhado com a visão de Deus, com o reino de Deus. E para isso Deus levanta libertadores, amém? Então Ele levantou libertadores para essa geração. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre um personagem que me identifica muito com aquilo que eu tenho vivido durante esse tempo meu de conversão, e que foi um libertador de geração no tempo dele, que foi Moisés. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 3, do 7 ao 10. Eu tenho estudado um pouquinho sobre a vida de Moisés e gostaria de compartilhar com vocês em cima desse texto. Cadê meu tecladista, o Renato, para me ajudar? Quem achou, diga glória a Deus. Êxodo 3, do 7 ao 10. Vocês podem até deixar a Bíblia nesse texto. Pode ler? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Desculpa, gente, é do 7 em diante. Eu comecei do 1, amém? Volta a fita aí, vai para o 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los
daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo israelita. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu coloco no teu altar, ó Deus, essa mensagem, Senhor Deus. Pai, eu sei que a tua presença já está neste lugar, ó Deus. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui, Pai. Por isso, Deus, ministra em nossos corações a tua palavra, Pai, a tua verdade, ó Pai. Deus, eu sei que estamos vivendo um tempo de revelação, ó Pai, e que nesta noite o Senhor venha se revelar a mim e a cada pessoa que entrou por aquela porta, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, se revela a nós em nome de Jesus. Amém? Então, se você for pegar um pouquinho da história de Moisés, eu não quis ler todo o texto porque é demorado, mas desde quando ele nasceu, ele já passou por muitas situações difíceis, por muitas lutas, tribulações. No tempo do nascimento dele, o rei, o faraó, viu que o povo hebreu, que o povo de Deus estava se multiplicando muito rápido e ficando mais forte que os egípcios, que o povo dele. E aí ele decretou uma lei, que era para as parteiras pegar os filhos dos hebreus quando nascesse, no parto, matar todos os filhos homens e deixar viva só as meninas, só as filhas mulheres. E a Bíblia fala que as parteiras temeram a Deus, elas não teve coragem de fazer isso. E aí o rei depois, ele teve outra estratégia, ele falou assim, olha, pega toda criança hebreu, homem que nascer, e joga eles dentro do rio. Joga eles dentro do rio e as mulheres, deixa elas vivas. Só que o faraó, ele não sabia que a mão do Senhor estava sobre a vida de Moisés. Quando eu falo isso, eu quero dizer que o Espírito Santo estava sobre a vida de Moisés. E talvez você também tenha sido perseguido, passado por algumas situações difíceis, e isso tem feito com que você venha a recuar. Mas eu quero te dizer essa noite que a mão do Senhor está sobre a tua vida, amém? Então eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas você precisa se apegar nessa verdade, amém? E aí, continuando o texto ali, a Bíblia fala que a mãe, Joquebede, ela acabou escondendo ali Moisés por 3 meses, e quando não deu mais para ela esconder Moisés, o que ela fez? Colocou ele num cesto, e colocou ele no junco ali, colocou dentro do rio. E a Bíblia fala que a filha do faraó, ela estava se banhando ali, ela viu aquele cesto, ela viu aquele bebê bonito, aquele bebê formoso, e ela pega aquele bebê e ela decide fazer o que com ele? Adotar ele. Olha só. E nisso, precisava de alguém amamentar aquela criança. Ela ainda estava amamentando, ela tinha só 3 meses. E aí uma menina lá fala, você quer que busque uma hebreia, alguém para amamentar essa criança? E aí a filha do faraó pede para ela ir buscar. E quem que é a pessoa que ela vai lá e busca para amamentar essa criança? A própria mãe de Moisés. Olha que tremendo, olha como que a mão de Deus, que a mão do Senhor estava sobre a vida de Moisés. E ainda para ajudar, ela ganhou um salário para cuidar do próprio filho dela, num tempo de perseguição, num tempo de tribulação. Então, isso aqui faz eu crer, faz eu entender que realmente, por mais difícil que esteja a minha situação ou a tua, você foi chamado para ser um libertador dessa geração. Você foi chamado para ser liberto nessa geração. Liberto do quê? Liberto do mundo, do Deus desse século. Você foi chamado. E de repente, na história da tua vida, o diabo até colocou um ponto final. Mas eu quero te dizer essa noite que Deus, Ele pega a borracha dele ali, apaga esse ponto, coloca uma vírgula e continua escrevendo a história da tua vida, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está escrevendo a história da tua vida, amém? Então Deus me chamou para ser um libertador nessa geração. Eu preciso deixar isso bem claro aqui, que eu fui chamado para ser um libertador na minha geração.
por mais difícil que esteja essa geração, mas eu preciso gravar isso no meu coração. E eu quero mostrar para vocês alguns pontos importantes na vida de Moisés, que ele teve que passar para que ele pudesse estar pronto para conduzir aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Amém? Então o primeiro ponto que eu destaco aqui, que eu vejo, é que todo ser humano passa pelo deserto. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai passar pelo deserto. James, para que isso? Para que passar pelo deserto? Sabe o que acontecia com aquele povo? Eles queriam, quando Deus fez a promessa que ia tirar eles do Egito, levar eles para uma terra que mana leite e mel, eles queriam que Deus pegasse eles com a mãozinha assim e colocasse lá. Eles não queriam sofrimento, não queriam luta, e não foi isso que aconteceu. Eu preciso passar pelo deserto. Por quê? Porque no deserto o meu caráter vai ser forjado. No deserto eu vou ganhar maturidade. Ninguém ganha maturidade se não for levado para o deserto. Amém? Quando eu comparo, eu vejo nós, os cristãos, como uma pérola de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é uma pérola de Deus. Presta atenção nisso que eu vou falar, ó. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Amém? Como assim? Para que a ostra venha gerar uma pérola, é necessário que entre um grão de areia ou alguma substância estranha dentro dela. E ali, quando ela entra, o que acontece? A ostra, ela lança umas camadas chamadas nácar. E aquelas camadas, através da inflamação da ostra, do sofrimento da ostra, aquelas camadas vão formando ali uma linda pérola. Então, uma ostra que não foi ferida, nunca vai ser uma pérola, amém? Nunca vai ter uma pérola. Então, por isso que quando a gente vê Jesus, quando foi iniciar o ministério dele, ele foi levado pelo Espírito Santo para onde? Ele foi levado para o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. O Espírito Santo conduziu ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Tudo ali para trabalhar na vida dele. Quer outro exemplo? José recebe a promessa ali, ele vê num sonho que ele ia governar, ele vai e conta para os irmãos dele, e ele pega. E o que acontece com ele? Ele é lançado num poço, vendido como escravo, preso, acusado de adultério. Por quê? Ele precisava se tornar uma pérola na mão de Deus. Se José assumisse aquele reinado, ou governasse naquele lugar que ele foi governar, do jeito que ele era um menino mimado, que nunca tinha sofrido, protegido pelo pai dele, não ia dar certo. Então eu preciso colocar isso no meu coração, que é necessário passar pelo deserto, por mais difícil que seja. James, mas esse deserto não acaba nunca. Amém ou não? Tem uns desertos na nossa vida que é mais comprido, tem uns que é mais curto, mas muitas vezes depende do nosso posicionamento diante daquele deserto, amém? Então muitas vezes depende disso, do jeito que a gente se posiciona no deserto. E eu vejo aqui que as maiores experiências de Moisés não foi no palácio, mas foi no deserto, amém? Voltando ao texto aqui, outro ponto importante, se você tiver com a Bíblia aberta aí, ó, vamos ler Êxodo 2, do 11 ao 12. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio ferir um hebreu, homem de seus irmãos. Olhou para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Olha que situação. Moisés, depois que ele foi amamentado, quando ele se tornou jovem, ele foi levado de volta para a filha do faraó, e lá ele foi educado ali, ele aprendeu os princípios de lá do Egito,
Ele aprendeu a cultura do Egito, mas teve um momento na vida dele que ele viu o povo machucar aquele que na verdade era do verdadeiro sangue dele. O que ele fez? Ele matou aquele egípcio. Ele matou aquele soldado. Então o segundo ponto que eu destaco aqui é o que? Dentro de mim existe o DNA de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: dentro de você existe o DNA de Deus. Quantos aqui aceitou a Jesus na sua vida? O sangue de Jesus está sobre a sua vida, amém? O sangue de Jesus, ele está sobre a minha vida. Então aqui dentro, lá no fundo, você sabe quando está errado, quando está errado, você sabe de onde que você é. Por que isso? Eu tenho certeza que você não é fruto do ventre da sua mãe, porque a Bíblia fala isso. Se você ler, deixa eu ver o texto aqui, eu não vou abrir não, mas no Salmo, deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 139, se você for ler ele, você vai ver que você não foi gerado o dia que você foi colocado no ventre da tua mãe. Então não importa se você foi fruto de um adultério, de uma prostituição, ou se você foi fruto de um acaso, alguém teve um caso, alguma coisa assim. Na verdade, você foi gerado na eternidade, amém? Você tem o DNA de Deus em você, amém ou não? Posso continuar? Então, naquele momento que Moisés mata aquele egípcio, aquele soldado, o que ele faz? Quando descobrem e o faraó procura matar ele, ele foge ele foge dali e vai para um lugar, deixa eu ver aqui onde que ele vai. Deixa eu ver aqui, Êxodo 2:15, ouvindo pois o faraó este caso, procurou matar Moisés, e ele foge para a terra de Midian. Então Moisés vai para Midian ali, e ali foi onde foi revelado a missão dele, que era, faça a missão dele, vamos ver no sentido físico e no sentido espiritual. Ele tinha que tirar mais de 3 milhões de pessoas do Egito e conduzir ele para a terra da promessa, para Canaã. 3 milhões de pessoas. E aqui eu aprendo algumas lições também. Então Moisés, ele foi preparado por 40 anos para aquela missão. Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. Então aqui eu já vejo, uma lição que eu já aprendo é o quê? Que há tempo, como o Alexandre falou, há tempo para tudo. Então existe um tempo. Tem coisa que você quer, que eu quero, que acontece em um mês, 2 meses, 3 meses. Porque eu e você, nós fazemos parte da geração. Eles falam que a nossa geração é a geração Z, que é uma geração micro-ondas, que é uma geração que quer tudo pronto, que quer tudo fácil. Então muitas vezes nós temos dificuldade em esperar o tempo de Deus. E aí a gente vai lá e quer dar uma ajuda para Deus. E aí é onde que dá problema. Então Moisés, ele precisou de ficar esses 40 anos ali para cumprir essa missão, para entrar nessa missão. Então, por que tanto tempo, James? Por quê? Porque na verdade era muito mais difícil tirar o mundo, tirar o Egito de dentro do coração de Moisés, daquele povo, do que tirar eles do Egito. Então Deus às vezes ele deixa você e eu por muito mais tempo no deserto, porque Ele tem que tirar o mundo daqui de dentro. A gente vive um tempo que o diabo não está preocupado em levar eu e você para o mundo, ele quer trazer o mundo para dentro da igreja. Às vezes eu falo, eu sempre trabalhei com jovens, parei esse ano em questão diretamente com jovens, mas eu nunca fui. Às vezes a pessoa fala assim: James, você não gosta de entretenimento? Eu gosto de entretenimento, só que o entretenimento não pode substituir eu ser cheio do Espírito Santo. Ele não pode substituir a presença de Deus. E tem muita gente aí fora que quer agradar as pessoas, principalmente jovem e adolescente, com entretenimento. Então isso na verdade não pode substituir de um jovem ser cheio do Espírito Santo, de um adolescente ser cheio do Espírito Santo. Então eu não sou contra entretenimento, eu sou contra o entretenimento substituir a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Posso continuar? Então, voltando ao texto, Deus
ele escuta o clamor daquele povo, ele envia Moisés. Ele envia Moisés para tirar aqueles milhões de pessoas do Egito, e mais ainda, para tirar o Egito de dentro deles, o mundo de dentro deles. E Moisés, como ele era um homem limitado, como eu e você. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente olha os personagens da Bíblia e acha que eles são super-homens e nós não. Acha que Deus deu mais poder para eles do que para nós. Isso não é verdade. Moisés, ele era uma pessoa como eu e você. Ele tinha suas limitações, ele tinha suas fraquezas. Então quando Deus vai e chama Moisés, ele arruma algumas desculpas para não cumprir isso, para não libertar aquele povo. Então eu quero falar das desculpas que Moisés arrumou, que é o quarto ponto. Eu quero falar dessas desculpas. A primeira desculpa que ele arrumou, não precisa abrir a Bíblia, só para mim ganhar tempo, só se você quiser. Em Êxodo 3:11, Moisés fala assim, quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel? Você sabe que Moisés estava falando aqui, ele estava arrumando uma desculpa, ele estava falando o quê? Eu sou limitado. Ele estava mostrando para Deus que ele tinha limitações pessoais. Então a primeira desculpa que ele falou, olha Deus, eu sou limitado. Quem aqui não é limitado, levanta a mão. Ninguém, todo mundo é limitado. Eu falo, todo mundo tem uma área mais forte. A minha maior dificuldade era fazer isso aqui que eu estou fazendo. Falar em público. Essa era a minha limitação. Então, eu falei que a história de Moisés parece muito com a minha vida. Por quê? Porque eu também arrumei essas desculpas que Moisés arrumou. Então a primeira desculpa é isso, eu sou limitado. Fala assim, eu tenho complexo de rejeição, eu tenho complexo de inferioridade, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então Moisés fala, Deus, eu sou limitado. Essa é a primeira. Segunda desculpa, Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés, mas eis que não me crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Segunda desculpa de Moisés, ele estava com medo se as pessoas iam acreditar nele ou não. Ele temeu o quê? A incredulidade daquele povo. Essa foi a segunda desculpa. A terceira, Êxodo 4:10. Senhor, eu sou eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tenha falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e língua. Resumindo, eu não sei falar, eu não sei conversar, eu não falo bem. Olha as desculpas que Moisés arrumou aqui, para a gente ver que realmente ele era uma pessoa limitada. E aí chegou um ponto que Moisés falou assim, em Êxodo 4:13, ele fala assim, Senhor, o senhor quer saber de uma coisa? Não está assim na Bíblia não, viu gente? Eu que estou falando. Se o senhor quer saber de uma coisa, envia outra pessoa no meu lugar. Pode mandar outra pessoa no meu lugar, porque eu não quero. Eu não sei, é que Deus não fica irado, mas Deus querendo investir nele, ele arrumando um monte de desculpa, de justificativa ali. Só que quando ele arrumou essas desculpas, ao mesmo tempo, Deus trouxe para ele escape para todas elas, amém? Deus trouxe resposta, Deus trouxe a solução para ele. Então quando ele fala assim, quem sou eu para fazer isso? Deus em Êxodo 3:12 fala assim, certamente eu irei contigo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus irá com você, nas suas batalhas. Segunda solução que Deus dá para Moisés, ele fala assim, quando ele fala que o povo não vai acreditar nele, ele fala o quê, mas eu vou chegar lá, ninguém vai acreditar em mim, eles não vão acreditar. Ele fala o quê, diga que o eu sou te enviou. O que ele estava dando para Moisés? Autoridade espiritual. E aí depois ele dá mais uma ferramenta para Moisés. Em Êxodo 4:10, que ele fala que é eloquente, que ele não sabe falar. No Êxodo 4:14, Deus fala assim para Moisés, Arão, teu irmão, irá te ajudar. Então, o que isso significa na minha vida? Cooperação humana. Deus, ele coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Sabe qual que é o nosso maior problema? É se isolar. Não buscar ajuda. Não buscar a solução.
ficar com vergonha de mostrar que tem limitação, que tem fraqueza. Esse é o nosso problema. Então acaba não tendo pessoas para cooperar com você. Quando eu falo de cooperar, não é só no ministério, não é só na empresa, é também na sua vida emocional. Você precisa de pessoas te ajudando. Amém? Então ele ofereceu a presença divina, autoridade divina e cooperação humana. Amém? Então eu quero que vocês entendam que as maiores experiências de Moisés foi no deserto. Foi no deserto que Moisés viu o mar se abrir. Vamos parar para refletir, para pensar um pouquinho na grandeza que Moisés viu. Ele viu o mar se abrir. Ele viu uma coluna de fogo durante a noite, conduzindo ele, protegendo ele do frio. Ele viu uma coluna de nuvem durante o dia, protegendo ele, conduzindo ele. Ele viu cair maná do céu. Ele viu cair codornizes. Moisés presenciou do sobrenatural de Deus no deserto. Então eu quero dizer para vocês, vocês vão presenciar do sobrenatural de Deus no deserto, amém? Então se você está no deserto, dá glória a Deus, por mais difícil que seja, amém? James, é fácil para você falar, você não está na minha pele? Eu passo pelos meus desertos, eu passo pelo vale da sombra e da morte. Então eu sei o que eu estou falando, amém? Eu sei que amanhã ou depois eu posso entrar em outro deserto, mas eu não posso deixar de crer que Deus está no controle da minha vida e que não vai cair nenhum fio de cabelo sem que Deus permita, amém? Não vai cair um fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus permite. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para mim é o mais importante aqui. É o mais importante. Às vezes, as pessoas falam assim: James, por que você anda em santidade? Você tem medo de perder o que você tem? Gente, eu não ando em santidade para estar aqui ministrando, somente para isso. Eu não ando em santidade somente por causa de vocês. Eu não ando em santidade somente por causa da minha esposa, dos meus filhos e filhas, não. Sabe por que eu quero andar em santidade? Porque eu não quero perder a presença de Deus na minha vida, amém? Você tem que andar em santidade com esse temor de perder a presença de Deus na tua vida. Então o quinto ponto é esse. Então Moisés está ali, naquela batalha, naquela luta, e Deus ali sempre fazendo alguma coisa, ajudando. Aí chega em Êxodo 33 ali, Deus fala para Moisés que ele não vai subir com ele. Eu não estou lendo a Bíblia para a gente ganhar tempo, mas ele fala: ó, eu não vou subir com você, eu não vou. E aí Moisés, ele entra em desespero. Moisés em Êxodo 3,15, ele fala, lá em Êxodo ele fala assim: Senhor, se não fores comigo, não me envies. Moisés entendeu que o que ele tinha de mais importante era o quê? Era a presença de Deus. Moisés não estava preocupado somente em chegar em Canaã, em chegar num lugar bom, em ter uma coisa boa. Eu não posso estar preocupado somente em ter uma casa boa, em ter uma vida boa, em ter um ministério bom. O que eu não posso perder na minha vida é a presença de Deus. Amém? O que você não pode perder na tua vida é a presença de Deus. E agora, Deus tem ministrado no meu coração a respeito de eu diferenciar a unção de Deus com a presença de Deus. Eu preciso diferenciar isso. Então eu tenho entendido que vale mais a presença de Deus na minha vida do que a unção. E não é a mesma coisa. A unção é o quê? É a capacitação de Deus. É a manifestação do poder dele. Mas a presença é a glória dele, amém? A presença é a glória. O que muda nossas vidas, o que transforma nossas vidas é a presença de Deus. James, mas eu vejo, tem umas pessoas que pregam, eu sinto arrepio. James, tem umas pessoas que pregam, eles falam cada palavra bonita. Amém ou não? A unção pode fazer isso. A unção pode. Mas o que vai mudar um ambiente, o que vai transformar a nossa família, a nossa casa, é a presença de Deus. Vocês querem um exemplo?
Quando Saul desagradou a Deus, a Bíblia fala que Deus rejeitou Saul. E isso aconteceu no 2º ano de reinado de Saul. E Saul, ele continuou ali reinando ainda por mais 38 anos. Sabe como? Carregado pela unção e não pela presença. A presença de Deus já tinha se afastado dele, ele buscou em necromantes, ele buscou de alguma forma ver se recuperava, se Deus falava com ele, mas na verdade ele perdeu a presença de Deus. Então tem muita gente que tem sido carregado por um talento, por uma capacitação de Deus e por um dom. Mas eu não quero ser carregado pela unção, eu quero ser carregado sim pela presença de Deus, amém? Davi quando ele pecou, ele não se preocupou com a reputação dele diante dos homens, ele se preocupou com a reputação dele diante de Deus. Aí ele vai lá e ele escreve um salmo, eu não me lembro o salmo que é, deixa eu ver aqui, eu já vou falar agora para vocês, 51? Esse aqui eu quero ler. Salmo 51. Davi não estava preocupado com a reputação dele diante dos homens, mas ele estava preocupado com a reputação diante de Deus. Olha só o que ele fala. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Fazei-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Davi estava preocupado com a reputação dele? Não estou dizendo, então eu posso fazer as coisas de qualquer jeito. Não, se você tem a presença de Deus, você vai querer fazer do jeito certo. Amém? Se a presença de Deus está na minha vida, eu vou querer fazer do jeito certo. Eu vou errar, porque eu sou humano, mas eu vou saber ali que eu estou errado. E se eu não abandonar aquele pecado, e se eu não abandonar aquele ambiente sujo, a presença de Deus vai se retirar da minha vida. A minha maior preocupação comigo e com a noiva para esse tempo é em não perder a presença dele. Quantos aqui sentiu a presença de Deus na hora do louvor? Sentiu, Renato? Olha que tremendo. Eu quero sair por aquela porta transformado. Eu não quero sair só com uma sensação de que algo gostoso estava no ambiente. E isso só através da presença de Deus. Amém? Então eu quero aqui 2 pontos importantes para concluir essa mensagem. Primeiro, eu gostaria que essa noite vocês e eu, que venhamos a sondar os nossos corações, se aqui dentro ainda existe alguma coisa que é do Egito. Olha só, sabe por quê? Faraó estava negociando com Moisés. Moisés, deixa as crianças. Moisés, deixa isso, deixa aquilo. E na hora que ele falou, Moisés, deixa o gado. E Moisés falou assim, nenhuma unha minha vai ficar no Egito. Sabe por quê? O diabo, ele só precisa de uma unha para te pegar e te puxar de volta para o mundo. Então que nessa noite, eu gostaria, se o pessoal do louvor puder subir já, eu gostaria que, vamos ficar todo mundo em pé? Então o primeiro ponto é esse.
Feche seus olhos. Fala: Senhor, sonda meu coração, Senhor. Deus sabe das suas limitações. Ele sabe quem você é. Como o pastor Alexandre falou, você não vai surpreender a Deus com o seu pecado ou com as suas fraquezas, porque Ele já sabe quem você é. O que Ele espera de mim e de você é o que? Arrependimento, mudança. Então ora: Deus, sonda meu coração, me mostra se existe alguma iniquidade. Começa a orar, fala com Deus agora. Vem, Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus. Oh Pai, como somos falhos, ó Deus. Deus, muitas vezes queremos ajudar as pessoas, mas o diabo tem acusado. O diabo tem acusado através das fraquezas dos teus filhos, das limitações. Vem sobre nós essa noite, Pai, com a Tua autoridade espiritual, com a Tua presença divina, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Sabe o que vai nos ajudar? É o segundo ponto que eu quero passar para vocês. Se você sente que a presença de Deus não está mais na tua vida, é muito gostoso estar aqui dentro da igreja, mas e quando você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro? O que você vai precisar lá? A presença de Deus ali, o ambiente de Deus ali. Gente, tem muita gente aí fora que está esperando a manifestação do reino de Deus, e o reino de Deus está dentro dos filhos de Deus. O reino de Deus está aqui dentro dos nossos corações. O que eu preciso fazer é manifestar Ele. Quantas mães que não estão nesse momento chorando porque seu filho está nas drogas? Quantas mulheres não estão agora sofrendo porque apanha do teu marido? E onde estão os libertadores dessa geração? Vamos clamar a presença de Deus aqui agora, essa noite. Enquanto eles cantam essa canção, levante suas mãos agora, adore o Senhor através dessa canção. Pode começar. Feche seus olhos. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti.